E a gente tirou o caminhante dessa música. E hoje a gente vai estar conversando sobre isso. De que o caminho muda. Não Jesus, né? O caminho Jesus. Mas essa trilha que a gente segue, a vida da gente, o caminho da gente na vida, ele é dinâmico, não é? Ele muda. A gente tem alguma dúvida disso? De que a vida da gente muda? De que a gente vem assim de um jeito e de repente faz tchum? Alguém tem dúvida disso? Nenhuma, né? De uma hora para outra, né? A vida da gente muda. Muda de cenário, muda de perspectiva, ela muda. E a pergunta é, quando tudo muda, a nossa fé muda? Quando tudo muda, o nosso jeito de viver a fé muda? Quando eu falei a fé muda, o pessoal, não, né? E o jeito de viver a fé muda. A gente vai conversar sobre isso hoje. Mas vamos conversar em 2 tempos. Porque no primeiro tempo a gente vai ter um testemunho aqui. E depois desse testemunho, eu quero conversar com vocês sobre o texto da mulher samaritana, em João 4, na beira daquele poço, conversando com Jesus. Do momento em que Jesus conversa com aquela mulher. E ela pergunta a Jesus: onde devemos adorar? Neste monte ou em Jerusalém? E a gente vai já conversar sobre esse texto. Mas primeiro a gente vai ter um testemunho. Queria convidar o Wellington, nosso irmão Wellington aqui à frente, que vai partilhar com a gente. Como que foi a ideia de trazer o Wellington aqui para essa conversa com a gente, para esse testemunho? A gente estava numa reunião de líderes aqui foi domingo passado aquilo, foi? Domingo passado. E a gente teve um momento onde todo mundo abriu um pouco o coração. E o Wellington abriu o coração dele também a respeito de algo que tinha acontecido aí na sua caminhada como caminhante. E quando ele abriu o coração sobre isso, quando terminou aqui, eu disse: Wellington, tu não quer domingo que vem compartilhar um pouco esse testemunho aqui com a igreja? Para que a gente pudesse ser edificado com esse testemunho? A gente vai fazer essa dobradinha hoje. Ele vai dar aqui o testemunho dele, fica à vontade também para usar a palavra aí e falar com aquilo que Deus está no seu coração, que depois eu subo para fazer o fechamento, para até continuar essa conversa. Boa noite, irmãos. Muito bom estar aqui com essa quantidade de pessoas na igreja. Muito bom rever alguns irmãos e muito bom cumprimentar alguns irmãos. Pessoal, eu tenho 33 anos de evangelho. E a forma como eu vivia essa minha fé 33 anos atrás, obviamente que hoje ela é totalmente diferente. Então lá atrás, lá no início da minha jornada, da minha caminhada, então minha relação com a fé era eminentemente através da igreja. Então, domingo de manhã, escola dominical, domingo à noite, culto, terça-feira, literalmente, tá? Essa agenda. Terça-feira a gente tinha um encontro de estudos, na quarta, culto de oração, e domingo a gente tinha outra atividade, ou era culto de jovem, ou era uma atividade evangelística, e essa era a forma como eu me conectava com o reino de Deus, essa era a forma como eu me conectava com Deus e com o seu reino. E isso me fazia muito bem, eu gostava muito dessa conexão. Mas 33 anos se passaram, as igrejas mudaram, as pessoas mudaram, as relações mudaram, a tecnologia transformou a forma como nós vivemos e nos relacionamos, vivemos assim um aumento da violência. Eu me lembro que antigamente, para ir na casa de alguém, a gente não precisava avisar, a gente ia lá, batia a palma, ou tocava a campainha e estava lá. Hoje não, para a gente ligar para uma pessoa, primeiro a gente manda um WhatsApp perguntando se pode ligar para aquela pessoa. Então as coisas mudaram tremendamente. E aquelas coisas que eram possíveis lá atrás, hoje elas já não cabem mais. E já assim um certo tempo,
eu vinha me questionando em relação a isso. Porque antes eu vivia a minha fé de uma forma, e agora essa forma não cabia mais. E eu vivia procurando e me questionando, e orando e pedindo ao Senhor para me mostrar uma nova forma de viver a minha fé e de viver o Evangelho. E eu vivia orando e buscando, orando e buscando. E de repente, pessoal, a pandemia, ela acentuou isso. Então, nem igreja a gente tinha mais, nem culto como esse aqui a gente tinha mais. Isso causou um choque nessa minha relação. Mas aí, orando e buscando, eu me deparei com um versículo, Mateus 25, 21, onde um Senhor se dirige a um servo e diz assim: muito bem, servo bom e fiel. E aquilo marcou o meu coração. Servo bom e fiel. E aquilo caiu assim no meu coração, e eu, como uma nova forma de viver a minha fé e de viver o Evangelho. E eu mudei um pouco a minha oração, e eu comecei a pedir a Deus: Senhor, me ensina o que é isso. Me ensina o que é ser servo, me ensina o que é ser servo bom, me ensina o que é ser servo bom e fiel. E continuei buscando, e continuei orando, e aí fui lá e me deparei com Gênesis capítulo 22. Então, Gênesis capítulo 22 é o relato de quando Deus pede para Abraão sacrificar a Isaque, seu filho. O verso 2 diz assim: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, ele ressalta isso, e depois ressalta outra coisa: a quem muito tu amas, teu filho amado, e me dá ele em holocausto. Capítulo 18 de Gênesis, Deus diz para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começa a questionar Deus: não faz não, poupa aquela cidade, poupa aquele povo. Mas dessa vez, Gênesis 22, Abraão não questionou o pedido, a decisão e a ordem do seu Deus. E aí me veio primeira coisa nessa relação servo e Senhor. Me veio assim a primeira a explicação do que é ser servo. Então, com essa atitude de Abraão, eu aprendi que ser servo é não questionar o seu Senhor, é obedecer de forma incondicional ao seu Senhor. E Abraão pega alguns servos, alguns empregados, pega Isaque e leva e vai caminhando numa jornada que Deus havia dito, onde aconteceria o holocausto, onde aconteceria o sacrifício. E no meio dessa jornada, Abraão para e diz para os servos: aguardem aqui, eu e o menino vamos lá, e depois de adorar, nós voltaremos. Então, esse voltaremos, ele tem um ensinamento tremendo. Essa palavra, eu e o menino voltaremos, revela que Abraão tinha fé de que o menino voltaria com ele. Ele declara para os servos: eu e o menino voltaremos. Então, no coração de Abraão, ele cria que o menino também voltaria. E o segundo ensinamento que eu tive, que essa relação, ela requer fé. Então, essa relação Senhor e servo, essa relação, esse jeito de ser servo, essa relação, ela requer fé. Então, requer obediência e ela requer fé. E um pouco mais adiante, os empregados já tinham ficado, e estava só Abraão e Isaque. Isaque pergunta para Abraão: pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo o fogo, mas eu não estou vendo o cordeiro para o holocausto. E Abraão olha assim para Isaque e diz assim: meu filho, o Senhor proverá. O terceiro ensinamento que esse texto me deu,
que essa relação servo-senhor, que ser servo também requer dependência do seu senhor. Então eu aprendi a primeira faceta daquele modelo de fé. Servo bom e fiel. Então eu aprendi que ser servo requer obediência incondicional, fé e dependência desse Senhor. E aí vem a segunda parte. Eu continuava perguntando o que é ser bom, o que é ser um servo bom. E a gente precisa ser zeloso e cauteloso para a gente não se pegar como a oração do fariseu, que dizia, eu sou bom, eu faço isso, ou eu deixo de fazer aquilo, e eu sou bom e eu sou melhor do que todo mundo. Então essa questão da busca de ser um servo bom tem que ter muito critério e muito cuidado nessa hora. Mas quando a gente olha para um profissional, para um médico, para um advogado, para um atleta, o que a gente diz acerca desse profissional ser um bom profissional? Então, normalmente, é quando esse profissional é uma pessoa dedicada, ela estuda, ela se prepara para aquilo que ela faz, para aquela profissão, para aquele exercício que ele tem que operar, que fazer, e principalmente se ele gera bons resultados. Um médico, um atleta, quem quer que seja. Então, esse é o sentido de ser bom, de fazer bem feito aquilo que lhe cabe, aquilo que lhe foi proposto. Então, esse servo bom precisa se preparar, se capacitar e gerar também resultados, assim como um bom profissional. E se a gente trocar esse termo, gerar resultados por fruto, então a gente chega lá, a gente chega em Gálatas capítulo 5, 22, onde fala do fruto do Espírito. Então lá em Gálatas 5, 22, a gente tem 9 características do fruto do Espírito. E eu não consigo aqui falar as 9, mas lá dentre essas 9 tem amor, paz, alegria, bondade, domínio próprio. Então essas características de personalidade transformam esse servo num bom servo, num servo bom. E a gente não consegue, eu não consigo exercitar essas coisas sem voltar ao primeiro amor. Então, para a gente exercitar essas coisas nas nossas relações, amar o próximo, alegria, ser bom, benigno, domínio próprio, a gente não consegue exercitar essas coisas, eu não consigo exercitar essas coisas sem aquele retorno ao primeiro amor. E retornar ao primeiro amor exige 3 coisas básicas. E 3 coisas básicas que, infelizmente, eu e talvez alguns de vocês, nós tenhamos negligenciado muito. Então, essas 3 coisas básicas que são necessárias para a volta a esse primeiro amor, primeiro, ler a Bíblia. Então, quanto tempo eu passo sem examinar e sem ler as Escrituras? Então, voltar para o primeiro amor requer voltar a ler a Bíblia Sagrada. E ler não só com os olhos, ler também com os ouvidos, crendo e aceitando que aquilo é voz de Deus, é a palavra do Senhor que a gente precisa escutar. Em segundo lugar, a gente precisa não só ler, mas também estudar a palavra de Deus. É um pouco diferente, ler e estudar. E estudar a Bíblia, a gente tem aí diversas opções hoje. Site da igreja, na igreja, internet, opção é o que não falta. E terceira coisa que a gente precisa fazer é orar. A gente tem orado muito pouco, eu tenho orado muito pouco. Passo dias, semanas sem orar. Às vezes as coisas estão desabando ao nosso redor, as coisas estão fugindo
ali do nosso controle, e a gente simplesmente não tem a reação, não tem a força e a disposição para simplesmente orar. Então a gente precisa voltar ao primeiro amor, e para voltar ao primeiro amor a gente precisa ler a palavra, estudar a palavra e orar e conversar com o nosso Deus. Esse é o meu entendimento de bom, a partir das Escrituras. E depois a gente precisa pensar também em ser fiel. E o que é ser fiel? E tem duas coisas que me trazem assim de forma muito clara esse entendimento de fidelidade. Primeira coisa é o time de futebol pelo qual a gente torce. Quem conhece o Marçal sabe que ele torce Remo, né? Então pergunta se o Marçal quer trocar o Remo pelo Paysandu. Quer. Né? Então, eu nunca vi um torcedor do Fortaleza passar a torcer Ceará. Eu nunca vi um torcedor do Ceará passar a torcer Fortaleza. Então, o time pode passar 8 anos na terceira divisão, mas o torcedor ele continua lá, firme, fiel. Não troca. Haja o que houver, ele não troca. E a segunda coisa que a gente pode pensar, assim, para ilustrar a fidelidade, é o casamento. Então, quando a gente casa, a gente troca alianças, no meu caso, né, com a esposa, e a gente assume ali um compromisso de na doença e na saúde, na riqueza e na pobreza, qualquer que seja a situação, a gente continuar firme a nossa jornada, a nossa caminhada, sempre juntos, amando, respeitando, sendo fiel. E a gente precisa, né, e esse servo fiel precisa ter esse mesmo espírito, esse mesmo compromisso. Não trocar o seu Deus por nada. Não trocar o seu Deus por ninguém. Aconteça o que acontecer, seja qual for a circunstância, seja qual for aquilo que esteja acontecendo na sua vida. Não troque o seu Deus por nada, não troque o seu Deus por ninguém. E outra coisa, não separe áreas da sua vida para você tomar de conta. Entregue todas as áreas da sua vida para Deus tomar de conta. Então, esse é o meu entendimento de fidelidade. E com esses textos, eu passei a entender aquilo que eu tinha enxergado para a minha vida como um novo modelo de vida cristã, como um novo propósito de vida cristã. Então, eu entendi que eu precisava ser um servo bom e um servo fiel. Mas como viver isso na prática? Então, eu passei a entender o que eu precisava ser e como viver isso na prática. Então, a gente precisa fazer isso dentro da nossa casa. A gente precisa viver esse tipo de fé e a gente precisa ser servo, a gente precisa ser fiel e a gente precisa ser bom dentro de casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso esposo. A gente precisa fazer isso dentro de casa. Então, se você consegue, dentro de casa, ouvir do seu filho: pai, como eu te admiro, porque tu é um servo bom e fiel. Como eu quero ser igual a ti, pai. Como eu quero seguir esse exemplo. Se você puder escutar da sua esposa, escutar do seu esposo dentro de casa: meu esposo, eu te amo, e eu te admiro, porque tu é um exemplo para mim de servo bom e de servo fiel. Então é isso que a gente na prática precisa fazer. Dentro de casa. Fazer isso com os nossos filhos. Então, ainda sobre aquele aspecto de ser bom. Se a gente consegue manter dentro de casa um relacionamento com os filhos, um relacionamento com a esposa, pautado no fruto do Espírito, no amor, na bondade, na mansidão, no domínio próprio, então que exemplo de lar e que exemplo de família a gente pode ter nessas condições. E se a gente consegue ter isso na nossa família ampliada, se a gente consegue viver esse modelo de fé, se a gente consegue trilhar essa caminhada também no nosso trabalho,
se a gente consegue ouvir dos nossos amigos de trabalho, eu admiro esse colega, porque ele demonstra com a vida dele, com a fala dele, que ele é uma pessoa boa, que ele é uma pessoa fiel aos seus princípios, aos seus valores, e que é um servo de Deus. Então, se as pessoas conseguem reconhecer isso nas nossas vidas, se a gente consegue ouvir isso das pessoas com as quais nós nos relacionamos e nós lidamos no nosso dia a dia, então a gente está bem perto de ser esse modelo de servo bom e de servo fiel. E essa foi a mudança que eu busquei e que eu procuro implementar na minha vida, na minha caminhada e no meu modelo de fé, no modelo de exercício da minha fé. Então, hoje, eu procuro a cada dia entender mais o que é ser servo bom e fiel, e procuro colocar isso no meu dia a dia, dentro da minha casa, no meu trabalho, onde eu ando, com as pessoas com as quais eu me relaciono e eu lido. Então, é isso que eu busco hoje, como modo de viver a minha fé. E se a gente tiver a possibilidade de ouvir isso na nossa casa, no nosso trabalho, nos locais por onde a gente anda, a gente vai com certeza poder ouvir do nosso Deus a mesma coisa. E aqui eu peço uma licença para misturar Mateus 25, 21 e 34. Misturando Mateus 25, 21 com o verso 34, a gente vai ter algo mais ou menos assim: servo bom e fiel, entra no teu reino, no reino que está preparado para ti desde a fundação do mundo. Então, misturando esses dois versículos, a gente pode ter isso. E se você consegue ouvir isso dentro da sua casa, se você consegue ouvir isso no seu trabalho, na rua, por onde você anda, certamente você vai ouvir isso do Senhor da sua vida. Amém. Amém, meus irmãos? Queria destacar algumas coisas da história do Wellington, com a história daquela mulher do poço, e com a sua história, com a sua vida. Primeiro eu queria fazer só um comentário, viu, Wellington? Wellington, eu era Ceará, Wellington. E com 7 anos eu me converti ao Fortaleza. Foi meu avô que me subornou, comprou um uniforme para mim do Fortaleza e eu me rendi. Mas não troco meu Jesus, meu Deus, por nada. Por nada. Também fiquei um pouquinho incomodado com aquela história do time que passou 8 anos na 3ª divisão. Eu senti um negócio ruim assim. Que fosse Ceará, né? O que é que tem nessa história do Wellington? O Wellington tinha uma fé que estava dentro de uma estrutura, e todos nós tínhamos isso. Tinha uma estrutura de agenda, de programação. Qual a pergunta da mulher no poço? Qual o lugar de adorar? É em Jerusalém ou é neste monte? O monte era o lugar onde os gentios ali adoravam, e Jerusalém era o lugar onde os judeus adoravam. Ele disse, qual é o lugar de nós adorarmos? Essa pergunta é bem religiosa. É tipo, qual é o lugar e qual é a programação, qual é a estrutura que eu devo fazer parte para adorar o Senhor? Entende? A gente é muito ligado nisso. A gente é muito ligado, como um ser religioso que somos, à estrutura da religião. O local da reunião, o horário da reunião, o sacerdote que dirige aquela reunião. Nós nos apegamos a essas coisas. Nós nos apegamos a esse formato.
E o Wellington teve essa coisa que as igrejas mudaram, mas acho que teve um agravante, Wellington, porque há mais de 15 anos que você é da Candeias. E a Candeias é muito vazia, às vezes, em termos de estrutura. Isto não é uma igreja, nunca foi uma igreja que tem a reunião da terça, da quarta, da quinta, e que você tem que participar de manhã do culto da manhã e do culto da noite, que você tem... Não, a gente está há muito tempo já desconstruindo isso. Então o Wellington já vem, porque eu já conversei com ele sobre isso, já vinha antes mesmo da pandemia, já sentindo esse vácuo. É o vácuo pela saudade daquilo que dá uma sensação de que a gente está... E eu não quero dizer que não esteja, não, mas dá para a gente um trilho para a gente seguir a nossa fé cristã. Dá um trilho, a religião dá um trilho, a programação dá um trilho, a instituição dá esse trilho. E a mulher está perguntando, qual é o trilho? É neste monte ou é em Jerusalém? Aí Jesus responde, ele diz, crê em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Eu posso estar sendo um pouco radical em dizer isso, mas o nosso lugar de adoração não é aqui. O nosso lugar de adoração, e o Wellington concluiu isso no final da sua jornada, não é dentro de uma estrutura religiosa, não é dentro de uma programação colocada. Digo para você, mulher, que chegará o momento em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Você está atrás de um trilho. E a religião é expert em dar esse trilho. E punir, excluir aqueles que fogem desse trilho. Versículo 23, ele diz, no entanto, Jesus diz, está chegando a hora, e de fato, ele diz, já chegou. Porque ele estava ali para fazer isso. Já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo isso para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou aqui falando com você. Aquela mulher queria saber onde era o lugar que ela ia encontrar o Pai. No final ela encontrou o Pai, porque o Pai e o Filho são um. Onde, meus irmãos? No lugar mais improvável. Ao meio-dia, na beira de um poço, num horário que ela era reservado para as pessoas imundas irem recolher a água. É no horário da exclusão, no lugar menos provável, onde ela encontra o Messias. Porque as pessoas iam pegar água no poço cedo. Quem vai meio-dia para o poço é porque não quer encontrar ninguém. Está querendo seguir na invisibilidade. Porque é excluído. Porque tem vergonha. Porque não é aceito. Imagina aquela mulher chegando no poço a meio-dia e encontra um homem. O que esse cara está fazendo aqui nesse horário? Ela encontra o Messias e o Mestre no lugar menos provável. No lugar mais improvável, ela encontra Jesus. Aí vem uma pandemia. Vem uma pandemia e tira a gente da nossa rotina religiosa. Nos joga no vácuo da nossa vida. Que é o lugar da adoração. E nesse vácuo da vida, às vezes no quarto, às vezes dentro de uma unidade de UTI, às vezes dentro de um hospital, às vezes participando de uma fila de vacina,
ou numa fila de auxílio emergencial. A gente tem a oportunidade em todos esses lugares de adorar o Pai, em espírito e em verdade. E Wellington, a palavra em espírito e em verdade tem muito a ver com o que você falou, de ser servo, de ser bom, de ser fiel, é uma entrega plena, é uma entrega verdadeira. E é este que o Pai procura aqueles que queiram adorar em espírito e em verdade, não apenas numa fachada, não apenas dentro de um ritual religioso, porque no ritual religioso a gente se esconde. Mas na vida, e se a vida é o lugar da adoração, é neste lugar, nas nossas relações familiares, com o nosso cônjuge, no momento que você está com o seu esposo, que você está com a sua esposa, no momento que você está trabalhando, no momento que você está decidindo se você vai ser honesto ou se você vai ser desonesto. No momento que você está diante de uma possibilidade de burlar alguém, de ferir alguém, de pisar em alguém, de machucar alguém. São nesses lugares que Deus procura ardentemente por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Na prática, o que foi que o Wellington descobriu? De que ele precisava buscar esta resposta no relacionamento com o Pai. Ele fala de voltar ao primeiro amor. E ele foi para as Escrituras. É muito forte isso na vida do Wellington, de estudar a palavra, de ler a palavra. Ele se relacionou com o Pai, e se relacionando com o Pai, ele obteve a resposta. Porque a pergunta do Wellington era muito parecida. Ele disse: Pai, e agora? Eu vou te adorar onde? Porque antes tinha Candeias, ainda que meia boca, porque a Candeias não é essa igreja tão estruturada, com todas as linhas de religiosidade, de instituição, de um plano de carreira para quem serve, de um lugar bem estruturado, cheio de programação todo dia para você servir. O pessoal que vem de outra igreja para Candeias, às vezes faz sentir uma crise de abstinência, assim: mas aqui não tem programação suficiente, eu estou sentindo falta de experimentar a igreja, porque a mão assim, ó, eu estou sentindo falta de culto dia de terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E a gente diz: mas o culto é segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, a gente só não tem domingo. Porque domingo a gente está aqui reunido para se abastecer, para viver o culto a partir de segunda-feira. Na prática, isso aqui também é culto, mas eu falo isso para poder dar uma quebrada, sabe? Porque isso aqui não é o culto, isso aqui também é culto. Não é que não é, é também, mas não é, entendeu? Não é isso. Vocês estão adorando o Senhor como aí, me ouvindo? Se quebrantando o coração. Vocês vão adorar mesmo ao Senhor é quando vocês saírem daqui e de repente fazerem a busca que o Wellington fez. Pessoal, a resposta que o Wellington encontrou nesse texto do servo bom e fiel, ele se aplica a todos nós? Se aplica, não se aplica? Mas o grande testemunho que o Wellington traz aqui é de que eu busquei a Deus para saber o que significava servir a Ele. E talvez na sua singularidade, na sua forma de enxergar a vida, na sua peculiaridade, você vai concluir coisas um pouco diferentes do Wellington. Diferente assim, mas que na prática é a mesma coisa. Talvez com outro texto, talvez com uma outra experiência. Porque o lugar da gente descobrir isso é no relacionamento com o Pai. Através das Escrituras. Através da oração. E ser servo, bom e fiel. Você poderia ser o texto, não poderia o Wellington, de ser um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Poderia ser o texto: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Podia ser esse texto, não podia? Que a gente saia daqui hoje dizendo: eu preciso descobrir o que significa adorar o Pai em espírito e em verdade. E vou buscar isso, me relacionando com o Pai e me entregando completamente a Ele. Aí você vai descobrir coisas muito parecidas com o que o Wellington descobriu, que vai ser a obediência, que vai ser a leitura da palavra,
que vai ser bom, porque Deus vem e transforma a vida da gente, o fruto do Espírito, as qualidades do fruto do Espírito, que vai ser fiel. Que essa bondade não tem a ver com arrogância religiosa. Foi o que ele colocou aqui. Você vai descobrir essas mesmas coisas. Você vai descobrir essas mesmas coisas. Dá para fazer um Ctrl+C e Ctrl+V do que o Hélio descobriu e colar para a sua vida? Dá. Porque é bíblico, é correto, e tudo que ele falou aqui está certo. É o que está na palavra. Mas talvez seja interessante você, a partir da fala do Wellington, a partir do texto do Wellington, você, em vez de seguir a resposta do Wellington, você siga o caminho do Wellington. E você vai chegar na mesma resposta que o Wellington chegou. De que não é em Jerusalém, e nem é nesse monte, que o Pai está aqui, de que o lugar de relacionamento com o Pai é à beira de um poço ao meio-dia, e não dentro do Santo dos Santos. Jesus, quando foi acusado, no julgamento dele, chegaram para ele e disseram: este é aquele que disse que destruiria o templo, e em 3 dias o reconstruiria. Depois ele está na cruz, o ladrão da cruz olha para ele e diz: este, não foi tu que disseste que destruiria o templo, em 3 dias o Senhor reconstruiria? Não foi isso? Pois desce daí. Jesus tinha falado sobre isso ainda em João, que nós sabemos que no momento que Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de cima até embaixo, as colunas do templo se romperam. Jesus está dizendo: acabou, está consumado. As pessoas não vão me procurar mais neste lugar. As pessoas não vão me adorar mais olhando para esse lugar. Está consumado, rasgou o templo, caiu tudo. E ao 3º dia ele reconstrói o templo, quando ele ressuscita. E todos nós, ao recebermos o Espírito Santo de Deus, somos o quê, meu povo? Casa de Deus. Deus habita em nós, nós não precisamos buscá-lo em lugar nenhum. Ele habita em nós. E o lugar da adoração é na vida. Caminhante, o lugar de adorar o Pai em espírito e em verdade é em todas as vielas, avenidas e ruas e praças e lugares que estão espalhados pelo lugar onde você vive, porque o lugar da adoração é na vida. E a gente vai fazer isso como? Sendo um servo bom e fiel, adorando o Pai em espírito e em verdade, consagrando-se a Ele, desenvolvendo relacionamento com o Pai. Jesus diz no final, a mulher diz: o Messias vai vir, Ele vai explicar isso tudo para a gente. Aí Jesus diz: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Deus continua falando com a gente. Deus continua falando com a gente. E a gente precisa ouvir. Estar com o nosso coração, os nossos ouvidos atentos. Mas mais do que isso, estar com o nosso coração sedento. Para dizer: Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Eu quero ser esse servo bom e fiel. Eu quero parar de fazer as perguntas erradas. Qual o lugar da adoração? É a pergunta errada. Estamos atrás de um trilho. Eu escrevi um texto que diz que as pessoas gostam de um mapa e de um trilho, mas a caminhada com o Pai de adoração, Ele não oferece nem um mapa e nem um trilho. Ele oferece uma mão para caminhar junto. E a palavra de Deus, que é o nosso guia, que a gente poderia dizer que é talvez o trilho ou o mapa, a palavra de Deus é uma forma também de nós nos relacionarmos com o Pai. Porque senão a gente pode transformar num escriba, num fariseu, e não tem relacionamento. Como foi bom, Hélio, você mencionar que não é apenas ler a palavra com os olhos, mas ler a palavra com o ouvido, entendendo que existe o Pai falando com a gente.
Ao mesmo tempo é estudar, para não concluir coisa que a palavra não diz. Ao mesmo tempo é orar, se deleitar, é estar com o Pai. O texto diz que o Pai procura. O Pai está procurando esses adoradores. Versículo 23. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Amém? Ele acha isso em você? Ou você está como aquela mulher perguntando qual é o lugar? Ele acha isso em você? Nós somos a casa de Deus. E o lugar da adoração é na vida. É na vida.